Muito bem, alunos do MEC, vamos lá, retornando ao nosso segundo tempo de aula, falando um pouco mais sobre a ECU, a Unidade de Controle Eletrônico de Sistema Marelli, aplicado no Palio, com motor e torque 1.6, 16 válvulas. Tem aparecido muito esses carros aí para vocês, pessoal? Mande aí por e-mail, responda, tem arrumado muito ou não, nunca mexi, é novidade ainda, não, já é café com leite no dia a dia, né, para os mineiros, café com leite, né, ou arroz com feijão, né, mande aí o e-mail, respondam para mim ter uma ideia se está dando muito defeito, tanto na parte do motor, como na parte do gerenciamento do motor também, tá? Responda por e-mail, nunca mexi, já mexi, mexo quase todo dia, né? Já fiz motor, já troquei bico. Manda um e-mail para mim, tá? A gente tem uma medição assim, pelo menos com o público MEC, para se ter uma ideia qual situação que está esse gerenciamento desse motor, tá ok? Porque é novo ainda, mas já tem carros aí de clientes com 200 mil quilômetros, tá? Alguns deram muito problema, alguns não deram problema nenhum, tá? Tenho essas duas, eu tenho como clientes essas duas, né, vertentes, né? Ou seja, tem cliente que está chegando a 200 mil quilômetros sem problemas, tanto de injeção quanto de motor. Tem cliente pouco rodado que teve que me fazer, né, cabeçote. Então, é o que? Variações da forma de dirigir, ou às vezes também um pouco de sorte em relação a esse motor, né? Esse motor 1.6, 16 válvulas e torque, que olha, vai muito bem nos Palios, hein? Palio com essa motorização anda muito bem, ok? Viajei com um recentemente, show de bola. Roda muito bem na estrada, bem econômico, com ar ligado, tanto faz no álcool como na gasolina. Motorzinho forte esse 1.6, tá? Realmente bem interessante. Bom, vamos lá. A ignição. Por que eu pus na tela de vocês aqui, ó, a bobininha desse motor, 4 torres, né? Por quê? Porque o gerenciamento do motor tem como base dois grandes componentes ou duas grandes funções no motor. Mecanicamente, temos a compressão do motor, temos a taxa de compressão, temos a ordem de ignição. Tudo isso definido pelo próprio motor. Se a ordem é 1, 3, 4, 2, é por causa do comando de válvulas, né? Aliás, esse motor tem um comando de válvula só para as 16 válvulas. É um único comando para as 16 válvulas desse motor, tá? E o comando quebrar, não tenho visto caso também não. Poxa, né? São muito cames, um pertinho do outro, né? 16 cames e não tenho visto problemas. Bom, que mais? A ignição é um importante subsistema, porque vai dar a centelha na potência certa, na hora certa, para que possa inflamar, fazer a combustão acontecer dentro do motor. É uma fase muito importante. E a ECU comanda a ignição, embora seja aí, né, uma bobina com 4 torres, né, gêmeos 1 e 4, 2 e 3, ela gerencia isso com maestria. Por quê? Consegue, mesmo com 2 cilindros comandados simultaneamente, né, 1 e 4, 2 e 3, consegue tornar a ignição individual. Por quê? São 2 vezes que é feita a ignição em cada bobina, né? Como se fossem 2, né? Ou seja, são 4 combustões no motor em uma volta dele. Ela consegue gerenciar isso separadamente, ou seja, consegue fazer a ignição funcionar de forma individual, mesmo tendo 4 torres na bobina, de 2 em 2. Mesmo assim, é possível. Então, vamos falar sobre a ignição. Com base nos sinais de entrada, mas principalmente do sensor de rotação do motor,
temos o mapeamento do sistema de ignição, que é do tipo banco a banco, com uma bobina de 4 torres e acionando, né, os cilindros gêmeos, ou seja, de 2 em 2 é comandada a ignição. Gêmeos 1 e 4, 2 e 3. Mas o comando com o sensor de rotação apenas fica banco a banco. Gerencia igual 1 e 4, 2 e 3. 1 e 4, 2 e 3. Agora, quando tem um sensor de fase, ela consegue mapear a ignição individualmente. 1 e 4 é só 1 agora. 2 e 3 é só o 3. 1 e 4 é a vez do 4. 2 e 3 é a vez do 2. Ficou 1, 3, 4, 2. Ela consegue fazer isso quando cruza a informação da rotação com o fase. Tá? E mais ainda, o sistema que comanda a ignição é a mesma ECU. Também recebe informação do sensor de detonação. Ou seja, se consegue deixar o ponto o mais adiantado possível sem o risco da detonação. Ou seja, se consegue, né, permitir aí um mapeamento o mais alto, o mais extenso, o mais adiantado, sempre. Porque quando ocorre a detonação, o sensor avisa para o módulo e o módulo atrasa a ignição. Mas será que o módulo vai atrasar a ignição dos 4 cilindros? Ou só dos 2 e 2 gêmeos? Vai atrasar o ponto só do cilindro que está detonando. Ela sabe disso. Ela consegue enxergar isso. Está preparada para isso. Então podemos ter a ignição, pessoal, diferente. O 1 vai 30 graus APMS. O 2, 31. O 3, 30 graus e meio. O 4, 29 graus e meio. Consegue fazer o quê? Individualizar o mapeamento. É possível. Tá? Isso é o quê? É a melhoria contínua no mapeamento, que a ignição é feita, se consegue fazer com esse sistema de gerenciamento do motor. Bom, se eu falei da ignição, né, tenho que falar, obviamente, da injeção de combustível. O sistema aqui comanda a injeção, o gerenciamento do tempo de injeção. 4 injetores, 1 por cilindro, né? Um sistema de injeção do tipo sequencial. Então vamos lá falar sobre a injeção de combustível. Com um positivo alimentando todos os eletroinjetores através do relé. Então, o positivo é o mesmo para todos. O relé principal, além de mandar positivo para o módulo, também alimenta todos os positivos, ou seja, eletroinjetor entra nessa jogada, recebe tensão da bateria, né, ou do alternador, né, quando o motor está ligado. Então, o positivo é um só para os 4. Temos apenas o controle do pulso negativo, que é feito de forma individual, ou seja, injetado combustível cilindro por cilindro, ou seja, uma injeção sequencial do combustível. Então temos o quê? Um positivo só para os 4 e o comando de pulso, ou seja, quem faz a abertura do bico é a unidade de controle eletrônico. E ela comanda isso com maestria, comanda isso em milissegundos. Né? Ou seja, é pegar 1 segundo e dividir por 1000. 0,001 segundo. E aí se consegue o quê? Um controle individual. Ah, o combustível, né, injetado no cilindro 1 é uma quantidade pequena. No 2, pequena. No 3, um pouco maior. No 4, um pouco menor. E isso vai alternando o tempo todo. Ou seja, pelo sinal da sonda lambda, lá no escapamento, vai aumenta o tempo de injeção, diminui, aumenta, diminui. O tempo todo, o tempo de injeção fica alterando. Não fica estável. Por quê? Simples. A resposta para o tempo de injeção não ficar estável chama-se sensor de oxigênio. A sonda lambda lá no escapamento, ela diz o que para o módulo? Mistura pobre. Aí o módulo
aumenta o tempo de injeção, enriquece. Mistura rica, o módulo diminui o tempo de injeção, empobrece. Enriquece, empobrece, enriquece, empobrece, empobrece, enriquece, enriquece, e aí vai. Em nenhum momento a sonda lambda dá um sinal. Para aí, parou. Aí tá bom, para aí, não mexe mais. Não tem o parou, não mexe mais. Sempre vai ficar alternando entre rico e pobre. Mistura rica e mistura pobre. Aumenta o tempo de injeção, diminui o tempo de injeção. Diminui o tempo de injeção, aumenta o tempo de injeção. E acontece o quê? Na média, teremos uma mistura ideal. É assim que funciona. Na média, a mistura fica ideal. Ou seja, dentro dos parâmetros estabelecidos pelo fabricante, dentro de um consumo bom, emissões dentro do controle por lei, consumo legal, desempenho razoável, né, para o motor 1.6, e aí o funcionamento regular do motor. Ou seja, a injeção de combustível é multiponto, um por cilindro, e sequencial ainda por cima, ok? Olhem essa foto. O quinto injetor, né? É o quinto elemento? Ah, vamos chamar de quinto elemento? Pode ser. O quinto injetor. Observaram isso, pessoal? Olhem bem. O que é isso? Ah, é um bico injetor. Realmente ele é um bico injetor, ó. Olhem a peça visualmente, só que ela tem um encaixe na parte de baixo que vai canalizar por um tubinho azul. Parte de cima tem um outro encaixe, mas é um bico injetor, tá? Conector plástico, aquele conector que é louco para quebrar, cuidado com ele, tá? Anel O-ring em cima, anel O-ring embaixo, esse suporte de plástico. Quem que é esse quinto injetor? É o injetor da partida frio. Esse motor não é 5 cilindros. Pensando que isso aí é maréia agora, né? É um motor de maréia? Não. É 4 cilindros, mas tem 5 bicos, tá? 4 bicos, né? 4 injetores do combustível normal e o quinto elemento, o quinto injetor do sistema de partida frio. Ou seja, ele entra no lugar da solenoide da partida frio. O motorzinho pressuriza o combustível, chega até o bico e para ali. Está fechado, para ali. Ao ser aberto o bico injetor, comandado pela unidade de gerenciamento do motor, o combustível vai para a galeria. E da galeria cai no coletor de admissão em 2 pontos. Tá? Ou seja, pulveriza o combustível em 2 pontos. Perto do primeiro e segundo, perto do terceiro e quarto cilindros. Entenderam? Então esse é o quinto elemento, o quinto injetor desse sistema, né, aplicado no Pallet-Torque. Tá vendo como tem novidades, né? Como tem curiosidades também? Estamos aqui no seu universo do mecânico para vocês aprenderem cada vez mais e mais e mais e mais. Tem carro que tem 5 injetores, né? Esse tem, é o quinto injetor, tá ok? Telinha de vocês, falar do imobilizador. Observem a chave, tem o code, né, o transponder dentro dela. Mas nós não temos módulo ali ao redor da chave. Só tem a bobina antena. Vou explicar já já o motivo. Tá? Então nós não temos, né, módulo de imobilizador. Temos o quê? Apenas a bobina antena ali ao redor do comutador de ignição. Vou falar sobre isso agora para vocês. O imobilizador. Temos apenas a bobina antena junto do comutador. Junto do miolo, né? Não tem módulo ali, só tem bobina antena. O chip, obviamente, o transponder, né? Dentro da chave. E a comunicação não é com a injeção. A comunicação do imobilizador é casada com o computador de bordo, o BC. Ali, caixazona, né? Parece caixa de fusíveis dentro do carro. Tá? É com ela. Aí, via rede, é que vem a informação para o módulo da injeção. Pode funcionar o motor, que a chave é dele. Ou, não funciona o motor. Essa chave não lhe pertence. Né? Sai desse corpo. Né? Por aí. Então, o código da chave vai para a BC, a unidade do computador de bordo. Via rede, vai a informação para a unidade do motor,
autorizando a partida. Senão, dá na partida e o motor não pega, tá? Assim, a habilitação de mais chaves, né, ou cancelamento de chaves, é feita com a digitação do código gravado no cartão code. O cartão code, o cartão que vem com os códigos do carro, ok? E aí você consegue, com o scanner, via BC, via computador de bordo, habilitar ou desabilitar chave nesse sistema, tá? Na prática, pessoal, não costuma dar muito problema não, tá? A parte de imobilizador desse carro. Bom, falei bastante, né, da rede. A rede aqui para vocês. A rede BC. Eis aqui o computador de bordo. BC é de Body Computer, né? O Body Computer é o BC, o computador de bordo desse sistema. Temos uma caixa de fusíveis na frente e observe ali embaixo o conector diagnóstico. A BC já está incorporada na parte de trás, que já é, né, formando junto com esses fusíveis, o módulo principal de rede desse veículo. É quem recebe, quem gerencia, quem comanda, quem distribui as informações. Então o BC é um módulo fundamental. Tanto é que até o imobilizador está com ele. O imobilizador, né, ele faz a função de módulo do imobilizador. Vou falar então da rede BC para vocês. É o computador de bordo. Assim temos uma central que recebe e distribui informações e ações. Todas ligadas em rede CAN. Ou seja, temos o BC, o Body Computer, abaixo e à esquerda do volante de direção. Lá já é o conector diagnóstico, onde liga o scanner, tá? Tanto para injeção, quanto para rede BC, como para rede painel de instrumentos. Tudo é por ele, tá? O conector é único, padrão EOBD, padrão europeu, 16 pinos, né? E ali se faz toda a comunicação. Por falar em comunicação, tem mais uma, né? Ó, a rede painel. Eu falei a rede BC e temos a rede painel de instrumentos. Então o painel, pessoal, ele não é painel de lâmpadas. São todos LEDs, ou seja, você não troca uma lampadinha aí. Faz parte do painel, né? Já vem no painel. E a comunicação com o painel também é pela rede CAN. Ou seja, todos esses comandos, ó, vou até voltar a tela para vocês, ó. Todos os comandos, ó, de rotação, temperatura do motor, velocidade, nível, luz de anomalia da injeção, etc., vem tudo para o painel via rede. Boa parte pela própria unidade da injeção do motor e alguns pela unidade BC, né, a rede BC do Body Computer, tá ok? A rede painel, então, é mais uma unidade de comando do sistema, ou seja, não é só painel, é uma unidade que se comunica em rede com as demais unidades e se comunica com scanners, com defeitos, apagar memória, defeitos presentes, defeitos passados, leituras, atuadores. Atuadores você comanda lâmpada por lâmpada do painel, ou aciona os botões, ou aciona, né, os ponteiros. Bem legal mesmo se falar de rede e se falar do painel de instrumentos, tá ok? Então assim se consegue o quê? Uma comunicação em rede, uma comunicação entre unidades de comando eletrônico. Legal? Telinha de destaque para vocês. Ela, a central, claro, né? A unidade de controle eletrônico do motor. E vamos lá a mais uma dica. Os pinos da ECU são pequenos e sensíveis. Quando for remover o conector elétrico e aplicar limpa-contatos, não passe ferramenta nos terminais, pois serão amassados e danificados. A gente tem o hábito de passar uma chave de fenda, uma moedinha, uma ponte aguda. Não passa nada. Tá? Só aplica limpa-contato é o suficiente. Se aplicar ali passar uma chave de fenda, alguma coisa metálica, vai amassar os pinos, depois na hora de encaixar, se der trabalho, vai entortar tudo. Tá? Portanto, atenção que temos pinos sensíveis na unidade de controle eletrônico desse motor.
Beleza? Vamos à perguntinha na nossa tela. Perguntinha da aula. Como está ligado o sistema do Fiat Code nesta linha? Bom, Fiat Code, né? Temos como a ligação. Temos a antena no comutador de ignição e o transponder nas chaves. A comunicação é via rede, pois está no BC e painel a codificação da chave. E aí vai via rede para as demais unidades. Belezinha? Muito bem, alunos do MEC, vamos lá, retornando com o nosso plantão de dúvidas. Pergunta do Rodrigo Diegues. O Rodrigão perguntou: Scopino, boa noite. Esse veículo, né, tem rádio ligado em rede? Tem, o rádio original é ligado em rede. Caso furtem o rádio, o veículo pode não funcionar? Não. A ligação em rede é só do rádio, não é que passa pelo rádio. Isso acontece na linha PSA, né? Peugeot e Citroën, principalmente Peugeot 206, né? Quando roubam o rádio, o motor para de funcionar, porque a rede passa por ele, literalmente falando. Sem o rádio, o motor apaga e não funciona. Não é o caso aqui do Palio. Mesmo ele tendo o rádio original, ele tem a ligação em rede, mas ele não faz parte, ou seja, só entra, não fica dependendo dele o funcionamento. Pessoal lá da Shop Car, né, Sinara Nogueira, perguntou: qual defeito que o quinto bico pode dar nesse local? O quinto bico é o da partida frio, né? É o do sistema de injeção de partida frio de gasolina. Ou seja, ele pode travar aberto e aí vai estar o combustível sendo succionado pelo motor, ou trava fechado. Aí não teremos a injeção de partida frio quando o motor está frio e temos mais álcool do que gasolina no tanque. Ludovico Martino: problemas de vedação podem afetar as bobinas, né? A bobina ali, se for vedação de questão de óleo, não. Agora, a vedação da carcaça dela, sim, porque aí vai afetar diretamente, né, a fuga de centelha. Vai fugir corrente pela bobina. Juliano Ferreira de Freitas: professor, esse modelo quebra muito a caixa que vai do filtro de ar ao ser removida, e às vezes com menos de 10 mil quilômetros. O aditivo do radiador some, né, quando vem de fábrica, acho que sai na proporção errada. Bom, em relação ao aditivo, particularmente não tenho visto problemas, mas é um sistema de arrefecimento bem sensível, tá? A começar pela bomba d'água, que também estoura, dá problemas, né? E aí teremos esse tipo de sumiço do líquido do arrefecimento. Luizinho, lá de Minas Gerais, Estiva: eu peguei 2 problemas de calço hidráulico. A água entra pelo filtro de ar em momento de chuva. Também já peguei. Muito comum mesmo, né? Ele succiona a água pela tubulação do filtro de ar, entra no motor, comprime a água, estoura, dá calço hidráulico, né? Entorta a biela ou estoura até bloco do motor. E o Juliano Ferreira de Freitas: professor, na aula passada você disse, se der defeito na bomba d'água, troca só ela e não precisa trocar a bomba da direção. É isso mesmo? Vende separado? Temos as duas formas. A venda em conjunto, bomba da direção e bomba d'água, que é mais comum, e tem alguns fornecedores já vendendo separado a bomba d'água separada da bomba da direção hidráulica. Então são duas possibilidades, duas formas de você fazer a manutenção correta aqui nesse veículo. Mas, na prática, o que quebra muito é a ligação entre as bombas. A bomba d'água não tem dado muito problema nela, ou seja, vazamento, etc. Tá? O problema maior está no acionamento da bomba da direção em relação à bomba d'água. Belezinha? Muito bem, caros alunos do MEC, finalizamos aqui mais uma aula técnica, né? A aula sobre o Palio e-Torque. Semana que vem o nosso tema será sistema de combustível. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula. Olá, meus amigos reparadores. Meu nome é Leandro Lúcio, eu sou gerente de assistência técnica da Valplay Aquecimento, mostrando ao mercado nossa nova linha de alumínio que nós já falamos anteriormente, você já conhece, mas é importante ressaltar nosso produto especial também, a nossa 615 AL, né, que equipa os motores Citroën e Peugeot 1.4, tá? Esse produto originalmente ele é de termoplástico, né, ou em baquelite, e nós acompanhamos que
no decorrer da utilização desse produto, muitas vezes há um excesso de torque, pode haver melhor dizendo, haver um excesso de torque, pode ser que o sistema esteja com um pouquinho de excesso de pressão, né? E às vezes acaba vazando ou tendo qualquer outro tipo de problema a peça. Então nós desenvolvemos uma peça exclusiva pela Valclay aqui, uma peça em alumínio, tá? Totalmente resistente. A aplicação desse produto é exatamente como a de termoplástico, ou seja, você tem que utilizar um adesivo de extrema qualidade. A Valclay, né, indica produtos da Loctite, que é um produto de extrema qualidade, nós conhecemos bastante, né? Só que tem um detalhe, né? Todo adesivo ele tem um tempo de cura. Então a gente pede para que, se você for utilizar qualquer produto, né, ou da Loctite melhor dizendo, você tem que aguardar, né, ali o tempo de cura do produto, tá? Você aplica o adesivo, espera de 5 a 10 minutos e vê se a cola está curada ao toque. Ou seja, você rela o dedo ali, né, e verifica se ela não está pegajosa. Após isso, você vai aplicar no cabeçote, tá ok? Colocando todos os parafusos, geralmente numa posição em espiral, que são 8 parafusos de fixação, e esperar, tá, pessoal? Porque o que acontece? Muitas vezes o grande problema é não aguardar o tempo de cura do adesivo. A cada 3 milímetros de vedação entre as superfícies, tem que se aguardar, isso falando do produto Loctite, tem que se aguardar pelo menos 24 horas, tá ok? Ou seja, você aplicou, após a aplicação tem que esperar 24 horas para que você tenha uma vedação perfeita, aí no caso uma folga entre superfícies de até 3 milímetros. Logicamente, se tiver uma folga no cabeçote ali, um ponto de corrosão, alguma coisa um pouco mais profundo, você vai ter que aguardar um pouco mais, tá? Vai ter que esperar aí 48 horas até que o adesivo cure por completo. E sempre prestando atenção no aperto, de 0,8 Nm até no máximo 1 kg, no máximo, tá ok, pessoal? E esperando o tempo de cura. E aí você não vai ter problema de vazamentos aí desse motor, mesmo se ele tiver com um pouquinho de excesso de pressão no sistema. Uma parte importante a ser observada é a superfície do cabeçote, sem irregularidades, né? E se houver qualquer tipo de irregularidade entre a superfície da carcaça, no caso da carcaça do válvula termostática e o cabeçote, né? Tem que prestar muita atenção, porque futuramente, após a aplicação, pode-se haver um vazamento por essa irregularidade no cabeçote. Então é sempre bom fazer uma limpeza na superfície, reforçando, aplicar o adesivo na carcaça, esperar o seu tempo de cura ao toque. Após esses 5 ou 10 minutos de tempo de cura, aplicarmos a peça no cabeçote, colocamos os parafusos e efetuarmos o aperto em forma de caracol e de 0,8 Nm até no máximo 1 kg. E assim, obviamente, esperar as 24 horas aí do tempo de cura, ou se a folga entre o cabeçote e a superfície da flange for maior, aguardar um pouco mais o tempo de cura. Amigos reparadores, eu espero que vocês tenham gostado das dicas da Valclay Revestimento. Para maiores informações, vou deixar aqui o meu e-mail, tá, pessoal? leandro@valclay.com.br. Qualquer dúvida sobre o produto, qualquer informação técnica, vocês podem estar entrando em contato através do e-mail ou pelo telefone 011 2033 1077, ou ainda pelo nosso site, que está muito bacana, tem o nosso catálogo eletrônico, é mais um meio de comunicação lá com o amigo reparador, www.valclay.com.br. Grande abraço.